Estamos ao vivo, queridos amigos da rede social. Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta manhã, hoje 7 de abril de 2021, estamos na nossa devocional do dia, leitura dos capítulos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulos 19, 20 e 21, para a glória de Deus. Graças a Deus por mais este amanhecer, por mais esta manhã, pelo levantar, pela vida, pela graça do nosso Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Capítulo de número 19 de Mateus. De título ou epígrafe: acerca do divórcio. Verso de número 1 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus abençoa as crianças, verso de número 13, capítulo de número 19. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixa os pequeninos e não os introveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico, verso de número 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhes: bom mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 20. Parábola dos trabalhadores na vinha, verso de número 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-o para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é meu o teu olho, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
O pedido dos filhos de Zebedeu, verso 17 do capítulo 20 de Mateus, diz: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que eles escarneçam e o açoitem e crucifiquem. Ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, abordando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles, podemos. E disse-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Em outras tradução, criado. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo ou criado. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, verso de número 29, os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles os seguiram. Capítulo de número 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Verso de número 1. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga.
E indo os discípulos, e fazendo conforme Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como os que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. A purificação do templo, verso de número 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e o curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca, verso de número 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nascerá fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte dissertes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Vamos repetir o verso de número 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. O batismo de João, verso de número 23 do capítulo 21 de Mateus, diz: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazeis isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos, verso de número 28. Mas quem vos parece? O homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero.
mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e aos em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas aos publicanos e às meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem todos vós arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Verso de número 33 do capítulo 21 de Mateus diz: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Glória a Deus. Glória a Deus por mais este momento. Passamos na presença do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Mais uma vez, deixo aqui o canal aberto para quem quiser participar, contar um testemunho, uma vitória, dar uma saudação, um pedido de oração. Eis que o link, o canal está aberto, é só mandar uma mensagem. Vamos orar a Deus no momento da oração, agradecendo pela leitura da palavra e para que Deus abençoe esse dia em nome de Jesus. Ore comigo nesta manhã em nome de Jesus. Deus eterno, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esta quarta-feira,
Meu Deus, te agradecendo, Senhor, pelo fôlego da vida, pelo alimento, pelas vestes, pelo trabalho, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Meu Deus, queremos te entregar as nossas vidas na tua mão. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. E toma o primeiro lugar, Senhor, nesta manhã. Que todo dia, Senhor, seja guiado pelo Senhor, nos livrando de todo o mal, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Guarda, Senhor, nossa família, nossa casa, a vida dos nossos filhos, nosso trabalho. Meu Deus, de toda doença, de toda peste. Meu Deus, em nome de Jesus, te pedindo, meu Deus, pela nação brasileira, pelo mundo que sofre, meu Deus, diante desta pandemia do coronavírus, do Covid-19. Meu Deus, em nome de Jesus, visita os hospitais, aqueles, Senhor, que tentam respirar, mas não conseguem por falta de oxigênio. Meu Deus, visita os leitos. Meu Deus, em nome de Jesus, chega limpando os pulmões, restaurando. Meu Deus, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por este trabalho, por essa oportunidade e pela vida de cada um, meu Deus, que será alcançado por este vídeo. Meu Deus, que a tua palavra seja engrandecida. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus conceda um dia de bênção e de vitória para cada um de vocês. Deus abençoe.